Bom dia a todos os presentes. Nós estamos reunidos aqui hoje no encontro que vai além de uma aula ou conferência. Trata-se de uma demonstração da importância do filósofo Michel Foucault para o pensamento contemporâneo. Esse filósofo vem sendo há muito tempo uma referência nacional e internacional importante para o desenvolvimento e a excelência universitárias. Passo a palavra agora à professora Denise Bernuzzi Santana, da Faculdade de Ciências Sociais, do Departamento de História. Bom dia a todos. Opa, tá ok? Tá. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Aqui, assim. Não sai. Vou ter que ficar assim? Tá. Então, eu agradeço bastante a presença de vocês, porque acho que todos aqui, colegas, alunos, amigos, sabem da solidão que é o trabalho acadêmico. Seja qualquer autor que nós estejamos trabalhando, o tema, há um momento muito solitário, de pouca partilha e de muito embate. Eu estou falando embate porque, na verdade, esse é o tema que atravessa a obra do Foucault. Um embate consigo mesmo, um embate com autores que pensam diferente dele, com temas muito variados, né? Eu não sou exatamente uma especialista em Foucault, mas eu vou começar minha apresentação aqui, minha fala, vamos dizer assim, de uma maneira assim, muito superficial, muito breve, não vou falar muito tempo, recorrendo a uma lembrança pessoal. Eu comecei a ler o Foucault lá mais ou menos, eu tentei lembrar ontem, não consegui lembrar, mas foi mais ou menos em 1980. É que aí a gente também diz a idade que tem, né? Foi mais ou menos em 1980. Foi nessa casa, nessa universidade, onde eu me formei historiadora. E foi, portanto, numa época em que não havia tantos cursos em outras universidades que adotassem autores contemporâneos franceses com tanta rapidez. Eu não digo só franceses, digo também ingleses. Eu lembro aqui do Thompson e de toda a historiografia da história social inglesa, que chegou muito rapidamente para nós aqui no Brasil, e especialmente na PUC. No caso aqui, o Foucault, eu li pela primeira vez, e eu confesso para vocês que eu entendi muito pouco. Eu era jovem, se bem que isso não é bem uma desculpa, não é? Mas eu insisti na leitura. E, às vezes, eu me pergunto por que eu insisti na leitura, sendo eu historiadora, e, no caso, os textos, digamos, eu não sabia ainda que ele era um filósofo-historiador, um historiador-filósofo, então, por que eu insisti na leitura? Eu acho que, de algum modo, eu intuí, na minha ingenuidade, na minha estupidez, que havia naqueles textos qualquer coisa que eu não sabia bem definir ainda, mas que me mostrava uma nova maneira de fazer história. Assim, que nem cantor de rock, assim? Ok. Então, na verdade, eu intuí, já muito jovem, eu e os colegas, na época, tínhamos aquela história um pouco adolescente e muito produtiva de trabalhar em grupo, que eu acho que deveria permanecer até a idade adulta, não é? Nós intuímos que ali tinha uma maneira nova de fazer história, e não é só pela novidade, havia uma maneira de fazer história que nos perturbava, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Eu fui, pouco a pouco, percebendo que as leituras, os textos do Foucault, a cada vez que eu lia, era como se eu passasse a ver num rosto familiar traços que eu nunca tinha visto antes. Então, não é que era propriamente o novo que eu encontrava ali, até porque muitos dos temas que o Foucault trabalhou eram temas já trabalhados pela historiografia, mas era a maneira de ver o tema. Então, é assim que eu digo, eu via num rosto de todo dia familiar um traço, uma potência que atravessava e que era desconhecida. Com o tempo, eu fui percebendo que isso que me capturou num primeiro momento era justamente a capacidade do Michel Foucault de realizar todo um itinerário de pesquisa e reflexão que tem como centro, e é essa a minha parte central da fala, a noção de problematização.
o que, em parte, implica pensar sempre diferente do que até então pensamos. É esse o meu foco, pelo menos foi assim que eu sempre utilizei os textos do Foucault. Mas, para levar essa empreitada adiante, é preciso pelo menos duas coisas para pensar diferente do que se pensa. Primeiro, uma imensa curiosidade. E se é algo que eu admiro no Foucault, é a curiosidade, né, em primeiríssimo lugar. Ele é de uma curiosidade extrema e, junto dela, uma disponibilidade para questionar aquilo que ele sempre pensou. Ora, antes eu gostaria de lembrar que talvez a pior coisa que a gente pudesse fazer, para quem, por exemplo, está começando, ou mesmo para quem já lê há muito tempo Foucault, é supor que existe um sistema Foucault. Né? Assim, há um sistema e haveria uma chave de entendimento, uma única chave de entendimento dos textos desse pensador. Me parece que não. Quer dizer, no percurso do Foucault, que tem mais ou menos uns 40 anos, ele começa a escrever no final da década de 50, textos que foram, para mim, muito importantes, que trabalham com a história do corpo, a história da medicina, e termina em 83, ele falece em 84, então ele já está doente. Esses 40 anos, essa trajetória, o que há, na verdade, não são propriamente conflitos de ideias. Não é que o Foucault, uma ideia não batesse mais com a outra. O fato dele mudar não significa isso. Significa que ele faz diferentes deslocamentos. A palavra ele próprio usa. Ele usa muitas abordagens diversas umas das outras e temas de estudos também diferentes. Então, é impressionante essa variedade, não é, abordada e analisada por Foucault. Vai desde as instituições modernas, passa pela história da loucura, a história da clínica médica, a formação das ciências humanas, no célebre livro As Palavras e as Coisas. Alcança os estudos sobre a guerra, que, para mim, como historiadora da história contemporânea, foram fundamentais. Claro, o mais conhecido, História da Sexualidade, mas também, o que para mim foi muito importante, a história do neoliberalismo. Não é? Quer dizer, este curso do Foucault, eu mostro aqui a versão francesa, mas está traduzido em português, que se chama Nascimento da Biopolítica, foi, para mim, onde ele distingue o liberalismo americano do neoliberalismo alemão, foi, para mim, essencial para perceber a subjetividade contemporânea e a medicalização do corpo. Então, nessa trajetória do Foucault, é impressionante essa variedade que atinge também o racismo. Ele tem textos fantásticos sobre o racismo e, por fim, a ética. Então, veja, tudo isso demonstra uma enorme coragem de enfrentar temas novos e de ler autores de correntes que não necessariamente vão corroborar com aquilo que o Foucault achava. Se há alguma coisa que eu, digamos, tentei aprender com o Foucault, entre as várias formas de fazer história, é um pouco essa postura pessoal, acadêmica, de manter-me aberta ao que o outro diz, mesmo que ele diga coisas que não partilhem da minha postura política e, digamos, da minha seara. Né? Porque, senão, os nietzschianos vão ler só os nietzschianos, os marxistas vão ler só os marxistas, os deleuzianos vão ler só os deleuzianos, os thompsonianos vão ler só os thompsonianos, e assim por diante. Então, se há alguma coisa que eu aprendi com Foucault, é o confronto, a coragem, a disponibilidade e quase uma certa alegria, um certo entusiasmo do Foucault, entusiasmo quase no sentido aqui kantiano mesmo, né, de confrontar-se com outros autores, não só com outros temas, com outras posições. Não é? Então, ele sempre se interessou em pensar justamente aquilo que não lhe era confortável. E estudar, por exemplo, autores que não pensavam necessariamente como ele. No estudo aqui do neoliberalismo, ele faz uma análise muito rigorosa daqueles autores que os economistas conhecem muito bem, por exemplo, o Hayek, não é? Entre outros, francamente neoliberais. Então, se aprende com Foucault o seguinte: não é porque se estuda o neoliberalismo que se é neoliberal, não é porque se estuda a cana-de-açúcar que se fica doce. Não é? Então, isso é muito interessante. Quer dizer, claro que ele não é o único autor a nos ensinar isso. Claro que isso que eu estou falando é muito antigo. Mas foi muito interessante perceber um autor que faz isso na época contemporânea, com os desafios das celebridades hoje existentes. Eu vou botar essa ideia no final. Então, isso exige uma boa dose de coragem, uma disponibilidade, uma energia fantástica. Eu acho que isso é que o trabalho me capturou desde o início. Não é? Ora, como eu disse, não há um sistema em Foucault, mas se eu tivesse que identificar algo que seria próprio dos estudos Foucaultianos, eu diria que é
não só essa postura aberta e curiosa, mas a ideia de problematizar. Foucault, ao fazer a história do pensamento, buscava os focos de inquietação de uma determinada época ou cultura. Então, diferente de uma história das ideias, ele fazia uma história das problematizações. É isso que me parece muito interessante, especialmente para os historiadores. A história social inglesa, e mesmo a tradição da escola dos análises, para quem é historiador conhece isso, não é? Foram já exemplos mundialmente conhecidos de priorizar os problemas de cada época e cultura. Mas com Foucault, não é exatamente isto o que se passa. Ele problematiza a própria condição de possibilidade para que aquilo gere um problema. Não é? Nesse sentido, os problemas não estão prontos para o Foucault. Ele vai aos documentos, ele era um rato de arquivo, todo mundo sabe disso, não é? Um filósofo que fez um trabalho de arquivo fantástico, ele esteve horas, dias, anos em arquivos, não é? E todo o trabalho dele junto com os historiadores se justifica também por isso. E lá ele levanta os problemas de cada época, ele percebe o que faz problema naquela época. Então, ele não vai com o problema pronto, não é? Ele não vai seguir um problema ao longo da história. Por exemplo, fazer a história da vida privada na Antiguidade, na Idade Média, na Modernidade, na Contemporaneidade. Não. É como a história... Se é que a história da vida privada foi problema ou não. O que é problema para cada época? O que é inquietação para cada época? E é isso que ele vai historicizar. E, ao fazer isso, eu vou aqui citar a nossa colega, professora de filosofia, professora Salma, que tem um livro que eu sempre recomendo, que é muito preciso e muito importante, se chama Foucault Simplesmente, o título é ótimo. E eu vou citá-la, ela diz, o gesto filosófico pode ser também capaz de excedê-lo. Ela está se referindo ao Foucault. E aqui, inspirada na Salma, eu diria que talvez o gesto historiográfico, o gesto antropológico, o gesto psicológico, entre outros, a partir de Foucault, pode não só exceder-se, mas também pensar o que é o limite, as fronteiras, o fato de exceder uma questão. Não é? Pensar a própria noção de excesso. O que necessariamente implica uma visão interdisciplinar. Aliás, isso era um grande debate na época do Foucault, quer dizer, anos 50, anos 60, anos 70, pós-Segunda Guerra Mundial, 30 gloriosos, nós estávamos questionando, pensando novamente as fronteiras entre as disciplinas nas ciências humanas. E o trabalho do Foucault, de certo modo, contribui bastante. Não por acaso ele teve uma colaboração intensa, por exemplo, com uma professora historiadora, que por acaso foi a minha orientadora de doutorado, que é a professora Michelle Perrault, e que numa entrevista publicada no Brasil, disse, aqui na nossa revista de História, Propaganda, que está online, ok? Projeto História, esse é um número antigo, é um número de 1998, vejam só, não é? Lá tem uma entrevista com a Perrault e ela termina a entrevista, no final, eu vou ler. Ela diz o seguinte, ela trabalhou muito tempo, ela, Arlette Farge e o Foucault, tinham um grupo, não é? E ela diz o seguinte, a importância do Foucault pode ser observada de várias maneiras, na emergência de colóquios sobre o seu trabalho no mundo inteiro, do Oriente ao Ocidente. Em 95, houve um colóquio sobre o livro Vigiar e Punir, publicado em 75, com o intuito de mostrar o que havia sido feito desde então sobre a prisão e a delinquência. Depois houve um colóquio sobre Michel Foucault e a ciência. Aí ela parou de enumerar, porque há milhares de colóquios no mundo inteiro sobre o Foucault. Não é? E o que eu queria ler, que é importante, ela diz o seguinte, em 1996 foram publicados os ditos e escritos que tiveram muito impacto, proporcionando muitos debates e encontros sobre a obra de Foucault. Então, a partir de 96, você tem uma nova retomada da obra dele, que é um clássico na França, não resta a menor dúvida. E aí ela diz, vou citá-la, eu penso que estamos longe de esgotá-lo. Foucault é ainda um universo a ser descoberto. Não é? Esse universo a ser descoberto vem desde a morte do Foucault, que é em 84, atraindo um número cada vez maior de pesquisadores fora da França. Não é? No campo da história contemporânea, e mais precisamente da história do corpo, que é onde eu atuo, e da história das emoções, que eu também comecei a trabalhar, os conceitos cunhados por Foucault como biopoder, heterotopia, dispositivo, ou mesmo as noções de cuidado de si, hermenêutica do sujeito, e especialmente os cursos, 2 cursos no Collège de France, que se chamam Segurança, Território e População, e esse que é o Nascimento da Biopolítica,
são fundamentais para aqueles que fazem a história da ciência e a história, em particular, da medicina. Não é? Eu vou só dar aqui um exemplo. Neste livro que eu tanto gosto, que é O Nascimento da Biopolítica, que eu tanto utilizo, não é? O Foucault sublinha que a teoria, a partir da leitura, por exemplo, do Gary Becker e do Frederick Hayek, ele sublinha que a teoria do Homo economicus, nós temos a produção de um ethos neoliberal. Quer dizer, mesmo que o nosso país, por exemplo, no Brasil, não haja exatamente, totalmente um neoliberalismo, há aquilo que atravessa todo o Ocidente, que é um ethos neoliberal e que se caracteriza, a meu ver, principalmente pelo medo do fracasso. Né? O ethos neoliberal tem esse grande contraponto, o medo de fracassar, ou considerar qualquer erro um fracasso. Qualquer errinho se torna um fracasso abominável. Não é? E é o Foucault que vai cunhar essa expressão. A partir daí, nos tornamos uma espécie de empresários de nós mesmos. Ora, outro dia eu fiz um trabalho na internet, fui ver quais são os autores que utilizam essa expressão atualmente, a partir, principalmente, dos anos de 2000 para cá. É impressionante, não é? Na antropologia, na sociologia, a expressão empresário de nós mesmos, empresário de si mesmo. Então, é alguma coisa importante para pensar a época contemporânea. Vou resumir aqui, que eu tenho muita coisa, não vou falar tudo isso, mas eu diria que, a partir da noção de problematização e a partir dessa inspiração do Foucault, o que vai acontecer, em especial na área em que eu trabalho, que é a história da medicina, a história do corpo, é tornar duvidoso, questionador, noções que até então nos pareciam bastante naturais. Por exemplo, a ideia de bem-estar como um direito. Por exemplo, o medo de ficar doente. Por exemplo, a medicalização da vida cotidiana que nos atinge a todos. Não é? São temas, especialmente os temas do cotidiano, que desde os primórdios da escola dos análises já haviam sido convocados por alguns historiadores. E a gente também não pode esquecer o trabalho fantástico do sociólogo Norbert Elias, não é? Que bastante contribuiu para que a gente historicizasse essas questões. Mas, a partir do Foucault, é o domínio mesmo da história do corpo que aparece como privilegiado para os historiadores. Recentemente, no Brasil, houve a tradução desse livro, que em francês se chama Déchiffrer le corps, que é Decifrar o Corpo, do autor que é um dos autores das duas coleções História do Corpo, em 3 volumes, e História da Virilidade, em 3 volumes. Aqueles 3 autores, o Jean-Jacques Courtine, o Alain Corbin e o Georges Vigarelot, foram 3 estudantes na época em que Foucault lecionava no Collège de France, e hoje são autores consagrados, e este é um livro que mostra como é que decifrar o corpo e pensar com Foucault, porque é aqui que está o subtítulo, né, são temas extremamente importantes. Então, não dá para escapar a essa ideia. Não é? Olha, mas Foucault também contribuiu, não apenas para a importância de alguns temas, não é? Especialmente temas que a gente pensava que eram só de médicos e psiquiatras, não é? Mas, sobretudo, para mostrar que essa noção, que eu aqui insisto, de problematização, se daria da seguinte maneira. Eu vou dar um exemplo. No caso, quem conhece o História da Loucura, lá da década de 60, né, do início da década de 60, era o caso de perguntar como é que foi possível, a partir de um certo momento da história, que pessoas consideradas loucas foram transformadas em doentes mentais. Essa é uma questão tipicamente, digamos, Foucaultiana. Não é? Como é que, a partir de um certo momento, determinadas práticas, determinado tipo de comportamento se torna outra coisa que não aquilo que era. Não é? Então, ele vai fazendo essas análises, e o Paul Veyne, que é um historiador especialista em história antiga, bem mostrou, para isso é preciso um ceticismo, uma certa dose de ceticismo que evita supor que a história caminha de progresso em progresso, ou, ao contrário, de decadência em decadência. O Foucault não tem essa postura, ele não vai por aí. Né? A história é mais complexa e mais rica do que uma linha, não é, que caminha de progresso em progresso ou de decadência em decadência. Também em relação à ideia de identidade, Foucault disse certa vez, eu vou citá-lo, as relações que cada um deve ter consigo mesmo, não são relações de identidade, sim de diferenciação. Sobre isso, eu vou encerrar aqui. Tem um exemplo muito curioso na vida do Foucault, que é um momento na França, que eu diria 1980, portanto, já no final da sua vida,
E o Foucault aceitou conceder uma entrevista ao suplemento dominical do jornal francês Le Monde, sob a condição que a sua identidade não fosse revelada. Vocês imaginam, um intelectual que aceita um dos jornais mais importantes, não é? Conceder entrevista, mas não pode dizer quem é o entrevistado. Não é? Filósofo mascarado, que depois foi chamado assim. Os leitores ficariam sem saber quem havia respondido às questões. O panorama da época, fascinado pela transformação de intelectuais em celebridades, seria, então, confrontado à impossibilidade de promover o autor da entrevista. Não é? Seria anônimo. O Foucault fazia esse tipo de coisa, muito interessante, esse exercício. Como se fosse possível escapar da imagem de um eu famoso, Foucault evitaria, assim, que as palavras ditas por ele rebatessem automática e imediatamente sobre o seu nome. A entrevista foi publicada em abril de 1980, né? E ela teve início perguntando por que da escolha do anonimato. A entrevista começa assim. E o Foucault respondeu, ele ampliou, na verdade, a resposta, dizendo o seguinte, ele disse o seguinte: eu cogito também um ano editorial na qual todos os livros publicados não têm o nome dos autores. As livrarias venderiam livros cujos autores permaneceriam anônimos. E os críticos dos livros teriam de se virar com uma produção inteiramente anônima. No entanto, Foucault também imaginou que um dos resultados dessa ideia, de um ano sem autores, seria levá-los a esperar o ano seguinte para publicar os seus livros. Ou seja, essa entrevista anônima revelou o quanto a aversão ao anonimato perpassa o nosso mundo acadêmico, né? Nós logo queremos colocar nossa autoria, não é? E nós precisamos, muitas vezes, fazer isso. Não é porque nós somos só voltados para si próprio. Mas não é apenas isso. Foucault enfrenta a si mesmo, confrontando-se com leituras mesmo absolutamente outras. E ele tem uma frase interessante, ele diz assim, lá na introdução do segundo volume da História da Sexualidade, ele diz assim: a viagem é a problematização histórica. A viagem rejuvenesce as coisas e envelhece a relação consigo mesmo. Eu diria que talvez o Foucault tem muitos problemas, como é óbvio, mas eu estou aqui para hoje mostrar muito mais aquilo que ele contribuiu positivamente. E acho que uma das coisas é mostrar essa valorização deste envelhecimento, não é? Quer dizer, sem medo de envelhecer nesse sentido colocado. Okay? Ele mesmo diz, nessa introdução, que ele tentou problematizar a loucura e fazer uma problematização da loucura e da doença através das práticas médicas, problematizar a vida, a linguagem, o trabalho, nas palavras e as coisas, por meio das práticas discursivas, problematizar o crime a partir das práticas de punição, problematizar os prazeres, coisa dificílima, né? Porque a gente só problematiza o que nos massacra, mas os prazeres, ele vai problematizar os prazeres por meio das práticas de si na antiguidade clássica. Em suma, em oposição à figura da totalidade, o pensamento de Michel Foucault se expressa como um conjunto de esforços para filosofar no campo historiográfico, na seara das problematizações, o que implica pensar a história sem ligá-la à totalidade ou à dialética. A estas, Foucault opõe a multiplicidade empírica e não totalizável. Não é por acaso que é Foucault quem diz numa entrevista, eu termino com isto, se eu devesse escrever um livro para comunicar o que eu já penso antes de começar a escrevê-lo, eu não tinha coragem de escrevê-lo. Eu só escrevo porque eu não sei ainda exatamente o que pensar disto que eu quero pensar. De modo que o livro que eu escrevo me transforma, e transforma isto que eu penso. Eu diria que isso me ajudou a superar a síndrome do papel branco. Paro aqui, obrigada. Queria pedir, por favor, se a gente abrir a janela, que está um pouco abafado aqui. Está muito abafado. Queria passar agora a palavra ao professor Márcio Alves Fonseca, diretor da FAFICLA e do Departamento de Filosofia. Bem, bom
dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos aqui, alunos, professores também de outras instituições. E, acima de tudo, gostaria de agradecer a iniciativa da Faculdade de Ciências Sociais de propor esse dia de estudos, de trabalho em torno do pensamento de Michel Foucault e da proposta de criação da Cátedra Michel Foucault e a Filosofia do Presente. O evento dessa noite, que vai continuar o de agora, será, então, também aberto, e nós convidamos a todos para a presença, com os professores Salma Thanos Muchaio, Edson Passetti, que está aqui presente, e Peter Paul Pelbart. E a ideia, me parece, desse evento, e por isso que nos chama muito a atenção, é justamente propiciar um momento de estudo, de trabalho, que é o que nós fazemos. Eu acho que a nossa melhor posição nesse momento é exatamente mostrar um pouco do que significa trabalhar, não só com esse pensador, mas com qualquer outro, né, na universidade. Em especial, relativamente a este pensador, Michel Foucault, a professora Denise já abria um pouco essa perspectiva e deixava isso muito claro, né? Existe um apelo muito importante hoje para que esse estudo aconteça em função do diálogo, da abertura do pensamento de Michel Foucault para a atualidade, no primeiro momento, de maneira bastante ampla, mas, acima de tudo, para as diversas áreas de saber. Eu acho que isso, então, é muito significativo, e aí também o nosso esforço em desenvolver aqui na PUC uma pesquisa em torno e a partir do pensamento de Foucault. E por conta disso, que eu justifico brevemente a escolha desse breve texto que eu resolvi apresentar. Primeiro, é um texto de caráter teórico, acadêmico, porque é exatamente isso que nós fazemos, né? Sem nenhum tipo de preocupação com orientação, com linha de pensamento, mas é um trabalho de pesquisa. É por isso que estamos aqui, né? E é um texto, então, que tenta propor uma reflexão inicial sobre alguns usos da história em Max Weber e Michel Foucault, numa espécie de paralelo entre esses dois autores, as suas convergências e muitas das suas diferenças. E, nesse sentido, também trata-se aqui de uma homenagem a esta faculdade que promove esse dia de debate, né? Quer dizer, nós vamos falar, então, de uma interface do pensamento de Foucault com o pensamento sociológico e com a história. Tá? Um outro motivo que me faz trazer este texto específico para este momento é que ele foi apresentado no final do ano passado no Centro de Estudos Alemães e Europeus da Universidade de Montreal, quando ali estive justamente para propor mais um convênio entre o grupo de estudos Michel Foucault e uma instituição internacional. Justamente a Universidade de Montreal. E, ao mesmo tempo, apresentar a proposta da Cátedra Michel Foucault e a Filosofia do Presente. E ele também seria reproduzido no nosso grupo de estudos na nossa reunião mensal do mês passado, quando não pôde ser apresentado porque nós tínhamos tido a notícia, então, da vedação da cátedra e, portanto, ocupados com isso, a gente não pôde fazer esse estudo teórico. Então, eu trago esse estudo teórico para esse momento, que eu acho que é a contribuição maior que a gente pode dar, né? Então, eu intitulo Usos da História em Max Weber e Michel Foucault, entre a compreensão e a atitude. Parece-nos adequado compreender as abordagens de Max Weber e de Michel Foucault relativamente à história em termos de usos. Nos dois pensadores, os usos da história são uma espécie de condição de possibilidade e, ao mesmo tempo, ponto de partida para a determinação dos principais objetos de que os seus trabalhos se ocupam. Em um caso, certo uso da história está no fundamento da construção de uma sociologia compreensiva, Weber. No outro, certo uso da história está igualmente na base de uma filosofia entendida como problematização, que teria a forma de uma ontologia da atualidade. Separadamente consideradas, a história como ciência causal e ciência do particular, em Weber, e também a história arqueológica, em Foucault, tem sido, como nós sabemos, objeto de inúmeros estudos, pesquisas, teses. Entretanto, a consideração, eu diria, em paralelo desses dois tipos de abordagens com a história é menos usual, menos comum. E daí o nosso interesse em tentar um ensaio
e realizar esse estudo paralelo entre os usos da história em Weber e Foucault. Assim, nós procuraremos esboçar aqui uma consideração como que cruzada, né, dos usos da história nos dois pensadores e, para tanto, consideraremos uma via bastante precisa, porque essa consideração cruzada poderia tomar vários caminhos possíveis. Essa via é o tema da singularidade e da particularidade. Primeiro momento, então, singularidade e acontecimento em Michel Foucault. Iniciamos com Foucault. Para tanto, tomaremos como fio condutor algumas análises de Paul Veyne, historiador já citado pela Denise. Já num texto de 1978, Foucault revoluciona a história, um texto bastante conhecido, Paul Veyne mostrava que a intuição inicial de Foucault quanto à história era a rareza. Eu cito brevemente um trecho desse artigo que é muito importante. Os fatos humanos são raros, afirma esse historiador. Eles não estão instalados na plenitude da razão, há um vazio em torno deles para outros fatos que o nosso saber nem imagina. Pois o que é poderia ser diferente. Os fatos humanos são arbitrários, não são óbvios, no entanto, parecem tão evidentes aos olhos dos contemporâneos e mesmo dos seus historiadores, que nem os contemporâneos, nem os historiadores, nem outros, parecem os perceber. Em um trabalho mais recente, intitulado Um Arqueólogo Cético, ao qual a Denise também fez menção aqui, não combinamos nada porque não deu tempo, né? Mas, enfim. Bem como nos desenvolvimentos desse artigo, Um Arqueólogo Cético, publicado num livro de 2008, Foucault, Seu Pensamento, Sua Pessoa, esse mesmo historiador vai fazer algumas considerações importantes para a compreensão do seu trabalho em história, do trabalho de Foucault em história. Nesses escritos, Veyne ressalta aquilo que entende ser o cerne, digamos assim, das abordagens históricas de Foucault, justamente a singularidade, essa ideia de singularidade. O fato histórico, o acontecimento histórico é uma singularidade. A análise de Veyne parte de uma referência inicial à história da loucura, outra coisa não combinada, né, Denise? Afirmando que desde a publicação desse livro importante, os historiadores franceses, mesmo aqueles os mais bem-intencionados, não tinham percebido, de modo geral, a envergadura daquele texto, no sentido de uma abordagem de caráter histórico, pois, para eles, a história da loucura teria apenas mostrado muito bem que a concepção que se tem da loucura através dos séculos havia se modificado. Ora, segundo Paul Veyne, ao considerarem desta forma aquele livro de Foucault, os historiadores não teriam compreendido pelo menos 4 aspectos muito importantes, 4 gestos muito importantes de Foucault naquele livro histórico, que foi a sua tese de doutorado, defendida em 1961. Né? Em primeiro lugar, Foucault teria apresentado ali, naquele trabalho, uma concepção bastante sutil da verdade, que percorreria todos os seus escritos posteriores, e que seria aquela da verdade como não adequação ao referente, como não correspondência ao real. Para Foucault, segundo Veyne, o objeto em sua materialidade não pode ser separado dos quadros formais através dos quais nós os conhecemos. Isso significa que Foucault se inseriria num dos grandes debates do pensamento moderno e tomaria partido no seu interior. Para Foucault, assim como para Nietzsche, Wittgenstein, James e outros autores contemporâneos, o conhecimento não é o espelho fiel da realidade. Em segundo lugar, Foucault nos teria mostrado que todo fato histórico é uma singularidade. O que significa isso? Para o filósofo não existem verdades gerais, pois os fatos humanos, e aí eu estou citando Veyne, os fatos humanos não decorrem de uma racionalidade que seria o seu molde comum, nem se moldam sobre um referente. E, nesse sentido, a história humana não seria sustentada pelo real, pelo racional ou mesmo por qualquer dialética. Entretanto, e esse seria o terceiro aspecto que, segundo Paul Veyne, Foucault teria mostrado em História da Loucura,
uma ilusão tranquilizadora nos faria perceber os fatos humanos através de uma racionalidade ou como que adequados ao seu objeto, dizendo de outro modo, através de generalidades, ideias gerais. Por isso, a configuração que é singular dos objetos históricos nos permaneceria sempre escondida. Assim, seria tarefa da história arqueológica de Foucault explicitar os quadros formais de singularização dos objetos. Esses quadros formais de singularização serão chamados por Foucault de maneiras muito diferentes ao longo dos seus escritos, como discurso, práticas discursivas, episteme, dispositivo, a priori histórico. Por fim, o quarto e último aspecto evidenciado, segundo Paul Vine, em História da Loucura, consistiria em que essas ideias gerais, através das quais nós percebemos as singularidades dos objetos históricos, seriam também elas fatos históricos e variariam no tempo. Tais ideias gerais podem impor-se a cada época como verdades ahistóricas, e os homens de cada época podem permanecer aprisionados a estas verdades ahistóricas, iludidos por sua suposta transparência, evidência. Como que em uma redoma de vidro, dirá Paul Vine, nós nem mesmo percebemos que existe uma redoma ao nosso redor. Ora, segundo esse uso da história, isso é um certo modo de trabalhar-se com a história, nem correto nem errado, é um modo possível, e me parece que é aquele que domina os trabalhos de Foucault. Segundo este uso realizado por Foucault da história, sintetizado por Paul Vine, o historiador vai concluir, então, que na perspectiva de Foucault, uma vez que não existem ou não existiriam verdades gerais, aquilo que os historiadores têm a fazer, no lugar de explicar os acontecimentos, veja, a ideia aqui é importante, não caberia ao historiador explicar os acontecimentos, seria o seu papel de discernir e explicitar a singularidade dos acontecimentos, o seu engendramento singular. Pois toda formação histórica, seja acontecimento, seja estado, é uma singularidade que não cabe em um gênero, uma espécie, não recobre um invariante, portanto, que não tem essência. Para Foucault, todos os fenômenos são singulares. Não há fato histórico ou sociológico que não seja uma singularidade. A esta singularidade, Foucault, em alguns momentos, vai chamar acontecimentos. Nós sabemos, entretanto, que a noção de acontecimento, événement no francês, em Foucault, não pode ser tomada também no sentido usual. Não é a ideia de um mero fato que aconteceu numa determinada data. E, aliás, ele não explicita muito claramente o que entende por essa noção. No momento em que ele mais tenta defini-la, que é em A Ordem do Discurso, a aula inaugural do Collège de France, parece que ele mais complica do que explica, né? Não é material nem imaterial, não é da ordem do... Não é aquela coisa lá que você... Bom, o que é isso? Mas nós temos alguns exemplos muito concretos do que esse autor entenderia por acontecimento, por singularidade histórica, que é aquele que seria o objeto privilegiado, segundo ele, dos historiadores. Por exemplo, segundo a perspectiva do filósofo, pode-se mencionar a clínica médica no final do século XVIII como condição de possibilidade para a medicina moderna, um acontecimento histórico. E é esse o estudo central de O Nascimento da Clínica, esse texto de Foucault de 1963. Assim como também Foucault entenderá como acontecimento o surgimento do homem, como sujeito empírico transcendental, doador de sentido a todas as coisas pela sua racionalidade e, por isso mesmo, condição de possibilidade da forma dos saberes que correspondem às ciências humanas. Esse é o objeto de As Palavras e as Coisas, o livro de 66. Se os exemplos de acontecimentos, então, são inúmeros, uma conceituação propriamente do que ele entende por acontecimento não vem em nenhum dos seus escritos. A esse respeito, os autores, leitores de Foucault, podem talvez nos ajudar um pouco, para que isso se torne um pouco mais preciso. Um desses autores, uma dessas autoras, é Judith Revel, que se refere a duas conotações segundo as quais a noção de acontecimento pode ser compreendida em Foucault. Segundo uma conotação negativa,
Acontecimento em Foucault não é o quê? Distingue-se do quê? Dos fatos relativamente aos quais as análises históricas se contentariam em fornecer a descrição. Ele não entende esses fatos em relação aos quais a história tenta descrever como acontecimento. Não é disso que ele trata. Nesse sentido, a sua história arqueológica, a sua arqueologia, procuraria reconstruir por detrás do fato uma rede de possibilidades, de discursos, de poderes, de estratégias e de práticas para entender a singularidade daquele fato. Isso nos ajuda a entender um pouco a ideia de acontecimento em Foucault. Por outro lado, segundo uma conotação positiva, também na perspectiva de Judith Revel, o termo acontecimento em Foucault referir-se-ia a uma cristalização, uma espécie de fixação, condensação de determinações históricas complexas que ele opõe à ideia de estrutura. O seu programa seria, diferentemente de descobrir as estruturas em detrimento dos acontecimentos, realizar, eu cito essa autora, uma análise das diferentes redes e níveis aos quais certos acontecimentos pertencem. Portanto, o trabalho da arqueologia, do arqueólogo, é fazer aparecer naquilo que seria uma espécie de irrupção, de surgimento, as singularidades não necessárias que constituem os acontecimentos que nos formam tal como nós somos hoje. Essa ideia me parece central. Revel, então, Judith Revel, nos remete a um conhecido debate entre Michel Foucault e os historiadores, que tem como ponto de partida a discussão de dois textos. De um lado, uma resenha crítica de Vigiar e Punir, intitulada O Historiador e o Filósofo, escrita pelo historiador Jacques Léonard, que, após reconhecer em Foucault um historiador que os historiadores teriam até interesse em ouvir eventualmente, o compara, eu cito o Jacques Léonard, a um cavaleiro bárbaro que percorre 3 séculos a rédeas soltas. Quer dizer, a ideia aí de uma crítica a uma não metodologia sistemática enquanto historiador. Do outro lado, nesse debate, está lá um artigo intitulado La Poussière le Nuage, no qual Foucault responde às críticas desse historiador. Nesse debate com os historiadores, Foucault vai circunscrever, então, de modo um pouco mais operativo, claro, o que ele entende com a noção de acontecimento que faria sentido nos seus trabalhos da arqueologia. Na medida em que ele deixa de falar em acontecimento, ele deixa de usar esse termo, événement, acontecimento, e começa a falar de um outro termo, que é um neologismo que ele inventa na hora, que seria événementalisation, acontecimentalização. Melhor do que a gente pensar em acontecimento, que dá a ideia de fato pronto, é pensar em processo de constituição de um acontecimento, em uma acontecimentalização. Neologismo feio, mas interessante. Por acontecimentalização, ele entende, então, em primeiro lugar, uma ruptura da evidência. Acima de tudo, ruptura da evidência. Lá onde nós somos tentados a localizar uma constante histórica, um traço antropológico imediato, irrefutável, trata-se de fazer aparecer o quê? Uma singularidade. Trata-se de mostrar que, afinal, aquilo que nos parece como eterno não era tão necessário. Em segundo lugar, a acontecimentalização consistiria em reencontrar as conexões, os apoios, os jogos de forças, as estratégias que, num dado momento, formaram aquilo que funcionaria em seguida como evidência, como universalidade, como necessidade. Assim fazendo, o trabalho em história de Foucault, já para encerrar essa parte de Foucault, falar um pouquinho do Weber a seguir, assim fazendo, o trabalho em história como acontecimentalização promoveria uma espécie de desmultiplicação causal. Seria trabalhar com diversas causalidades históricas, não com uma única que daria conta da explicação dos processos históricos. Para Foucault, a inteligibilidade histórica, ela passa por um processo que poderia ser chamado visualização, estudo de um poliedro de inteligibilidade. São muitas faces, não é uma só, cujo número de faces não
está dado previamente nem em definitivo. A inteligibilidade histórica teria, então, que lidar com o polimorfismo dos elementos que ela coloca em relação, com o polimorfismo das relações que procura descrever. Esta inteligibilidade histórica, enquanto acontecimentalização, deverá então se prolongar, e esta é uma ideia trazida também pela Judith Revel, através do quê? Qual é o sentido do trabalho arqueológico de Foucault teórico, né? Como acontecimentalização, estudo das singularidades não necessárias. Ela deveria se prolongar, essa tarefa, através de uma acontecimentalização da nossa própria atualidade, senão ela não faria sentido. Quer dizer, o presente histórico comporta a marca, o traço, né, dos acontecimentos singulares, cuja irrupção o trabalho em história procuraria identificar. E a genealogia, o outro movimento metodológico de Foucault, parte desse passado que continua a nos guiar para interrogar acerca do presente. Né? Bem, dito isso, particularidade e causalidade em Max Weber agora. Um pouquinho mais breve. Tudo bem? Espero não cansar ninguém, né? Voltemos-nos agora para Weber. Da mesma forma como nós procedemos relativamente a Foucault, o problema dos usos da história em Weber também será pensado a partir de uma via específica que privilegia a singularidade. Também de forma análoga, assim como adotamos as análises de Paul Veyne como um fio condutor para a indicação sumária do problema dos usos da história em Foucault, nós tomaremos prioritariamente algumas ideias de Catherine Colliot-Hélène, uma tradutora de Weber por franceses e teórica, para servir como uma espécie de guia para circunscrevermos introdutoriamente o problema dos usos da história em Weber. Os usos da história em Weber têm sua moldura geral delineada pelo próprio sociólogo, pelo próprio pensador Max Weber em Economia e Sociedade, ao distinguir aquele que seriam os usos, ao distinguir aquele que seriam os campos específicos da sociologia compreensiva, na perspectiva de Weber, e da história. No capítulo inicial já de Economia e Sociedade, os conceitos fundamentais da sociologia, eu estou falando aí para especialistas disso, né, então peço licença para falar disso com uma certa liberdade, Weber vai afirmar que a sociologia elabora conceitos de tipos e está em busca de regras gerais do devir. A história, diferentemente, tem por objeto a análise e a imputação causal de atos, estruturas e personalidades individuais importantes para a cultura. Enquanto o campo da sociologia é delineado, portanto, na perspectiva de Weber, pelas ideias ou pelos recursos de tipos e regras gerais, o campo da história seria delineado pelas ideias de causalidade, singularidade, particularidade e cultura. Ora, a partir dessa moldura geral, as análises de Colliot-Hélène sobre o trabalho de Weber em história, considerado a partir dessa perspectiva da particularidade, são úteis. Para essa autora, a história em Weber é ao mesmo tempo, o que é relativamente difícil da gente, num primeiro momento, compreender. Ela é, ao mesmo tempo, uma ciência causal e uma ciência do particular. Ela é ciência causal na medida em que, apoiada em um aparelho demonstrativo rigoroso, a gente sabe que isso está perfeitamente elaborado em Weber, procede o quê? A imputação das causas de atos, estruturas e personalidades individuais. Busca causas. Mas ela é, ao mesmo tempo, ciência do particular, porque na medida em que seu objeto é a própria configuração singular desses atos, dessas estruturas e personalidades que compõem a vida social, é esse o seu objeto central, a particularidade. Pois bem, a perspectiva de Weber, ou segundo a perspectiva de Weber, que sentido atribuir a essa configuração singular dos atos, das estruturas, das personalidades que compõem a vida cultural e social? Segundo a explicação de Weber, constante num texto intitulado Anticríticas, em sua resposta às críticas de Rachfal acerca do espírito do capitalismo, é um debate, né, em torno dessa obra amplamente conhecida, trata-se, Weber vai dizer na Anticrítica, ou seja, essa configuração singular dos atos, das estruturas, das personalidades que compõem a vida social,
Trata-se do elemento específico de um desenvolvimento que só se produziu uma única vez. Um exemplo desse entendimento acerca do significado do trabalho em história de Weber pode parecer banal, mas vale a pena repetir aqui, é só um exemplo, né? Pode ser evidenciado pela consideração cruzada das obras A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade na Antiguidade. Consideração que o próprio Weber sugere na Anticrítica. Os dois estudos históricos realizados pelos sociólogos se organizam em torno de uma singularidade, como nós sabemos, o capitalismo. Porém, para que essa afirmação faça algum sentido do ponto de vista histórico, é preciso compreender o capitalismo relativamente a esses dois estudos em termos de um nominalismo. Em A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, e em Economia e Sociedade na Antiguidade, enquanto trabalhos históricos, esses trabalhos não tratam de algo que seria o capitalismo em geral, mas em cada um deles, em cada um desses estudos, aborda-se uma das configurações singulares a que podemos chamar capitalismo. Seja o capitalismo moderno de empresa, no caso de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, seja o capitalismo de antiguidade, e aí não haveria anacronismo nenhum em falar em capitalismo de antiguidade, no caso de Economia e Sociedade na Antiguidade. Ora, o nome atribuído ao objeto pesquisado pode ser o mesmo, mas o que importa na pesquisa histórica, considerada na perspectiva de Weber, dito de maneira muito simplificada, é a particularidade do objeto histórico estudado. Para Colliotelene, subjaz aqui, então, uma crítica importante à concepção segundo a qual o fim de toda ciência deve necessariamente levar à formulação de leis gerais. Essa crença estaria ancorada num otimismo racionalista típico do iluminismo, do pensamento do século XVIII, que nós herdamos, que teria sido alimentada por uma pretensão de um conhecimento puramente objetivo, sobre o qual se poderia construir uma empresa de dominação técnica da natureza. Weber se distancia radicalmente dessa concepção da ciência histórica. Revela-se aí uma epistemologia weberiana muito coerente, que pressupõe um vão, um hiato, um intervalo irredutível entre conceito e realidade. Por mais que o conceito busque, que nós tentemos, do ponto de vista teórico, definir a realidade na sua verdade última, essa verdade jamais aparecerá, porque ela não existe. Para bem se compreender, e eu já estou encerrando, esta forma de trabalho em história realizada por Weber, e desse modo realçar o seu traço de ciência do particular e, ao mesmo tempo, ciência causal, o conjunto que compõe a sociologia das religiões de Weber nos parece um dos recursos mais importantes. Esse corpus, composto pelos textos que vão dar origem à Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, os textos que compõem as anticríticas, todos esses debates de Weber com os seus críticos a essa obra, pelos estudos que integram a ética econômica das religiões mundiais, o tratado sobre hinduísmo, sobre judaísmo antigo, sobre confucionismo, pela coletânea da sociologia das religiões em economia e sociedade, enfim, tudo isso forma aquilo que nós chamamos sociologia das religiões em Weber, esse conjunto de textos pode elucidar essa ideia de que o trabalho em história weberiano consiste na ideia de que é um trabalho com a história compreendida como ciência do particular. É isso que a gente reforça, na introdução à edição francesa da Sociologia das Religiões de Weber, o Jean-Claude Passeron, um sociólogo conhecido, ele sugere que a consideração desse conjunto de estudos históricos serviria para indicar a forma própria da explicação causal em Weber, resultante de um movimento de ampliação comparativa. É por ampliação comparativa possível graças à apreensão de singularidades enquanto duas demarches, a explicação causal e a apresentação ou apreensão das singularidades constitutivas do trabalho em história realizados por Weber. Pois bem, em outros termos, resumindo um pouco essas ideias, a história em Weber só se constitui como ciência causal à condição de ser, ao mesmo tempo, uma ciência do particular. Para concluir,
a história entre a compreensão e a atitude, fazendo um cruzamento muito breve entre os dois autores, né? A título de conclusão, então, dessa breve referência aos usos da história em Weber e Foucault, pensamos ser possível destacar, ainda que provisoriamente, ao menos uma importante convergência em meio a algumas diferenças nada negligenciáveis entre esses dois pensadores, relativamente aos seus usos em história. A convergência importante refere-se, como tentamos sugerir até agora, à atenção de ambos ao problema da singularidade. Mais do que atenção, Weber e Foucault se aproximam naquilo que seria uma intuição inicial e fundante relativamente ao trabalho em história, acerca da particularidade dos acontecimentos. Nesse ponto, os dois pensadores permitem que aproximemos suas abordagens históricas em função do caráter antideterminista, contingente e acontecimental da sua percepção ou concepção histórica. Entretanto, essa intuição inicial que os faz voltarem-se à particularidade é colocada em prática de modo bastante diverso. E aqui se destacam as diferenças não negligenciáveis entre os usos da história nos dois pensadores. Em Weber, a intuição acerca da singularidade histórica está orientada para a compreensão. A história em Weber é uma ciência. Seu trabalho em história parte da singularidade e procura oferecer uma explicação da mudança histórica em termos de causalidade. Por isso, a história desemboca numa sociologia e no elemento mesmo desta referência recíproca, história empírica, sociologia, esta sociologia demandará a história como seu alimento e combustível. Se, por um lado, a sociologia terá por função elaborar conceitos e regras gerais, por outro lado, essas construções abstratas possuirão um caráter instrumental, pois em Weber o conhecimento da realidade histórica concreta, na sua singularidade, permanece sendo aquilo que confere utilidade e fecundidade às construções abstratas da sociologia. Assim, a história em Weber é a forma decisiva, mas, enquanto construção conceitual provisória, da compreensão do modo pelo qual nos tornamos aquilo que somos. Tem a ver com a compreensão. Em Foucault, por sua vez, a mesma intuição acerca da singularidade histórica não está orientada para a compreensão, mas para a atitude relativamente ao presente histórico. A história em Foucault não é uma ciência. Seu trabalho em história, que também parte da singularidade, não objetiva explicar a mudança em termos de causalidade. Mais ainda, o seu trabalho em história não objetiva explicar as mudanças. É certo que, enquanto estudo teórico, há um componente do trabalho histórico de Foucault que possivelmente oferece a compreensão de fatos e acontecimentos singulares. Mas, em Foucault, a intuição acerca da singularidade não se orienta para a compreensão, me parece. Ela se orienta antes, na medida em que procura explicitar a singularidade dos acontecimentos, para a tarefa de acontecimentalização do presente histórico. Entre esse esforço de compreensão tão visível no trabalho em história que realiza Weber e esse chamamento à atitude, que parece ser o cerne do trabalho em história de Foucault, parece configurar-se algo que possivelmente merecerá a atenção dos estudos que partem dos problemas colocados pelos escritos desses dois pensadores. Trata-se justamente de uma espécie de vão, né, de vazio ou de espaço a ser ocupado entre a compreensão da singularidade histórica, que a ciência histórica de Weber dá lugar, e a atitude relativamente ao presente histórico, ao qual a arqueologia e genealogia de Foucault convidam. É bem possível que neste vão, né, a ser ocupado, posto em relevo pelos usos da história realizados pelos dois pensadores, esteja situada uma das tarefas importantes do pensamento atual. É isso. A palavra está aberta agora para quem quiser se manifestar. Você vem aqui? Acho que precisa vir aqui, né?
Segura aqui. Gente, bom dia. Com todo respeito à cátedra Michel Foucault, que é muito importante para vocês. Para mim não é porque eu não aprendi sobre Foucault, então eu não sei o que significa isso. Mas com todo respeito a vocês. Nós, negros, não tivemos oportunidade nem tempo para estudar Foucault. E hoje é o dia 13. Vocês sabem o que significa o dia 13? É o dia da falsa abolição, gente. E é muito importante para a gente isso. E a PUC hoje não se posicionou em relação à falsa abolição, nem a PUC, nem os professores, nem os alunos, porque não tem interesse a eles. Mesmo a PUC tendo uma história de política muito forte, de esquerda, eles não se importaram com a nossa luta. E a gente está aqui hoje pedindo para vocês apoio. Porque hoje é o dia 13, gente. O dia que a princesinha Isabel abriu lá a falsa abolição, libertou os negros e dali eles foram direto para as favelas e para os presídios. A gente sabe bem disso, né? E a gente trouxe um texto para vocês aqui pequeno, não quero tomar o tempo de ninguém, nem acabar com esse debate aqui sobre a cátedra de Foucault, mas é muito importante para a gente quer dividir com vocês. Quem somos nós? Ex-escravos, bancários, metalúrgicos, empregadas domésticas, prostitutas, mulatas, vagabundos, marginais, assassinos e assassinados, ladrões. Somos os macacos das comédias da Zona Sul. Somos o Não Há Vagas. Já ouviram isso, Não Há Vagas? Somos o apartamento já foi alugado e depois a placa aluga-se, continua. Somos aqui, não entra negro. E o leão da chácara é negro. Somos a contradição da democracia racial vigente. Somos os favelados, os nordestinos. Sabe aqueles que empestearam São Paulo? Então, somos nós. Somos os lunáticos, os exóticos, os fanáticos, os ignorantes e os idiotas. Somos a religião do demônio. Somos o fim, a escuridão, a desgraça. Quem somos nós? Corruptos, marginais, frutos de quem mesmo? Não somos nada, não somos ninguém. Não dá para esconder, né? Não dá para ignorar. Pois somos a contradição, porque somos os que incomodam, os que lembram. Somos a sombra, a vergonha do branco. Por 400 anos de exploração, somos a fome, a saga, a sede de libertação que nos trouxe da África, que os brancos sempre tentaram destruir. E hoje são obrigados a engolir a nossa organização. Somos a guerra, as revoltas, as guerrilhas, os heróis, que ninguém sabe quem somos. É melhor esconder. É melhor que ninguém saiba mesmo. Senão, eles podem tomar conta, como sempre fizeram. Afinal, eles sempre são a maioria, né? Afinal, eles têm parte no edifício que constroem, têm parte na escola, na sociedade. Nós não. Eles podem se cansar de serem eles ali, podem se cansarem de serem subalternos, cidadãos de terceira classe, cansar de serem discriminados, de serem analfabetos, de andarem maltrapilhos. Eles podem querer uma vida digna, uma sociedade justa. Só que sempre soubemos e hoje denunciamos quem somos nós. Meia dúzia de universitários, por quê? Um quilombo, para quê? Um país? Um Brasil? Somos a maioria, sabia? Apesar de você não querer enxergar. Não querer se espelhar em nós. Somos tudo. Essa terra fomos nós que construímos. A terra que plantamos, o povo que reproduzimos. E esse é o grito africano que nós queremos conduzir para frente. Gente, hoje, às 17 horas, vai ter um ato no Largo da Batata. Em relação à falsa abolição, está todo mundo convidado. Brancos e negros, pobres e ricos para somar. É muito importante. Eu acho que essa cátedra Michel Foucault poderia ter feito ontem, amanhã, dia 32, dia 35, e a gente ter focado um pouco no dia 13, na falsa abolição. Só que não foi feito e não será feito, porque sempre somos esquecidos. Obrigada. Só mais um pouquinho, gente. Aqui não dá para enxergar. Enquanto a PUC paralisa suas atividades pela cátedra de Foucault, não que não seja importante. Os negros e o povo da periferia saem às ruas contra os estragos da falsa abolição, contra o genocídio, contra a revista vexatória, contra a terceirização, contra a redução da menoridade penal e contra todos os tipos de opressões. Paralisem-se, sim, no dia 3 de maio, mas contra a falsa abolição. Obrigado. Obrigado, desculpa. Mais alguém quer se manifestar? Não? Padre Dênio.
Então, um bom dia para todos, para todas, né? Primeiro, eu me congratulo aqui com essa iniciativa e também com a manifestação de nossos alunos negros que estão assumindo uma causa, né? Então, eu sou padre católico, professor na PUC de São Paulo há 45 anos, né? Ocupei muitos postos aqui, né? Agora, eu não estou aqui em nome do meu departamento, mas o meu departamento é solidário. Eu estou aqui como professor da PUC de São Paulo e padre, né, que ocupou muitos postos na direção da igreja no Brasil e na América Latina. Então, eu tenho um certo conhecimento. Por exemplo, a respeito da manifestação aqui sobre o 13 de maio, eu acho que é muito pertinente, né, e realmente é uma crítica a nós e a leitura de Foucault que nós estamos fazendo. Então, é para isso que a Cátedra de Foucault existe, né? É para discutir no âmbito desse acontecimento singular de 13 de maio, né, como Foucault poderia nos ajudar a reinterpretar, né? Agora, eu venho falar também como professor de Psicologia da Religião da PUC há 35 anos, né? E como membro de um grupo que tem estudado o fenômeno religioso de todos os pontos de vista e que há 3 anos lançou um compêndio de ciência da religião que começa com abordagem epistemológica, né? A minha formação é toda ela alemã, né? Então eu não conheço muito essas discussões francesas, né? Agora, eu sinto assim que o estudo da religião, né, ele precisa conhecer Foucault, né, o estudo científico da religião, né? E o nosso compêndio, a introdução é a epistemologia e começa com uma história e uma abordagem arqueológica, né, dessa história da ciência da religião, como os alemães fizeram e inventaram, quase tudo os alemães que começam. Não à toa se tratou aqui de Max Weber, né? Então, a nós, né, interessa epistemologicamente definir a função da ciência da religião. E eu, no meu trabalho, né, também nas aulas de epistemologia que eu dou na pós-graduação, a mim me interessa fazer uma análise da religião. E aí eu acho que nós teríamos muito a debater nesta cátedra. E nós temos também muita coisa escrita. Por exemplo, sobre a questão dos negros, né? Há cerca de 40 anos atrás, né, a PUC estava muito agitada. Eu era um professor muito jovem aqui, em 1967, 68, Ato Institucional 5. Né? Então, nós fizemos um projeto de universidade, né? E nós tínhamos 5 institutos aqui. Desses, só um subsiste, no sentido da economia neoliberal atual. Agora, nesses nossos institutos, o primeiro se chamava IPAfro, né? Instituto de Pesquisa sobre a Africanidade no Brasil. E o diretor é o fundador do Teatro do Negro no Brasil, no tempo de Getúlio Vargas, que depois se tornou senador da República e que esteve fora do Brasil e pegou as ideias sobre negritude dos Panteras Negras e quis trazer para cá. E encontrou uma resistência nos poucos negros que nós tínhamos aqui no Brasil, que se inspiravam mais na linha marxista, né? Eu acho que todo esse passado da PUC, também o momento que nos leva a escutar, a esquecer um pouco o 13 de maio, que não foi mencionado, é importante e é Foucaultiano. Agora eu vou falar como professor de psicologia. Eu tenho aqui 2 livros, né? Esse da editora Unesp, é de Silvio José Benelli, é uma tese de mestrado. E esse é a tese de doutorado no Instituto de Psicologia da USP, né? Também do Silvio. Análise psicossocial da formação do clero católico. Então, aqui se usa integralmente, né, Foucault para analisar o que aconteceu com o clero católico nesses 50 anos.
E essa é uma área que eu conheço bem, porque a minha tese de doutorado, né, foi escrita no ano de 1971, 72. Né? E nesta fase eu analisei a crise do clero paulista devido ao impacto das ideias do Concílio Vaticano II. É uma tese de 400 páginas, é um estudo empírico, e aí eu começava como psicólogo a ler os psicólogos e encontrava uma abordagem acrítica da realidade histórica. Eu não sou historiador. Aqui eu acho que o enfoque de Foucault está muito na linha da história, que é muito fundamental. Agora vem, né, se a gente lê aqui, é uma análise da instituição, que é uma das mais antigas do mundo ocidental, chamada clero. Isso inventado pela Igreja Católica na linha da romanidade, da Idade Média, do Renascimento, do Concílio de Trento, Concílio Vaticano I, II e hoje. Né? E esse texto ele é introduzido pelo maior teólogo da América Latina, que é João Batista Libânio, que morreu ano passado, né? E eu vou me permitir ler o que ele escreve. Né? Depois de ele apresentar o livro em 6 páginas, e ele é um teólogo profissional, reconhecido no mundo inteiro, com Leonardo Boff, é o teólogo brasileiro mais conhecido fora do Brasil. E ele termina assim, partindo de Foucault. Né? Esta tese, né, não é assim, mostra a gravidade da questão que foi abordada, com seriedade, honestidade, dentro dos limites do marco teórico assumido, que é o Foucaultiano. Não só o de Goffman, Erving Goffman, que aqui na PUC, na década de 70, nós ensinávamos para os primeiros que fizeram o doutorado em psicologia aqui na nossa universidade. Né? Então, essas coisas fazem parte da história da PUC, do pensamento crítico dessa universidade. Então, aqui, Libânio continua assim, como toda boa teoria, né, isso é fundamental em epistemologia, também a filosófica, puramente teórica, como toda boa teoria, a tese nos mostrou a realidade mais clara, mais transparente, permitindo-nos maior lucidez diante dela. Outros estudos podem vir e serão bem-vindos, seja para, veja os adjetivos, completar, matizar, aprofundar, validar ou mesmo invalidar alguma consequência. Todo pensador é criticável. Né? Uma cátedra não é para defender um pensamento, é para colocar o pensamento na realidade que nós estamos vivendo. O título aqui é muito bom, e a filosofia do presente, século XXI, né? Na crise do PT e da dona Dilma. Né? Como é que nós vamos nos situar na manifestação de negros que, tanto tempo depois da abolição, vem aqui nos dar uma lição epistemológica sobre ciência, ciência brasileira. E continua, o debate está aberto, que entre nele o maior número de pessoas, para que surja mais luz em benefício da Igreja. É em benefício da Igreja. A Igreja precisa situar a sua presença, o seu anúncio, que gostaria de ser um anúncio de vida, né, na realidade que nós vivemos, né, discutindo. Então, isso é um teólogo. Mas agora eu vou citar uma pessoa que está muito popular, até em Cuba, né, que se chama Francisco. É o Papa. A Universidade Católica Argentina, da qual ele era o grão-chanceler há 2 anos atrás, né, está comemorando 100 anos. 100 anos. Né? E então ele escreve ao cardeal de lá, ao estimado irmão. Ele não chama de excelência, ele chama de irmão. Grão-chanceler da Universidade Católica Argentina. Querido irmão, aí fala da celebração, etc., e diz, né, mas agora é preciso seguir adiante. Mas como seguir adiante? Então ele vai falar para a faculdade de teologia dessa universidade. Nós também temos uma faculdade de teologia. Né? Ciência da religião é outra coisa. Né? Então diz assim, ensinar e estudar teologia
significa viver numa fronteira também do pensamento, do conhecimento, da crítica, né? E, por isso, da afirmação de possibilidades históricas que nascem, né, nos acontecimentos singulares, né, como esse. Uma oposição à cátedra é um acontecimento singular que pode levar a universidade a pensar-se, né? Então, o Papa continua assim. Eu vou ler porque é o Papa que está falando, né, numa cartinha de 20 linhas, tudo para todo mundo entender, né? Então, ele diz assim: devemos guardar-nos de uma teologia que se esgote na pura disputa acadêmica e que contempla a humanidade desde... o Foucault tinha uma expressão lá, o Weber, né? Um castelo de vidro, né? que tinha uma expressão, uma redoma de vidro. Essa cátedra corre o risco de estar numa redoma de vidro. Muito, muito interessante, muito provocadora, mas redoma, que ignora o 13 de maio. Né? Isso foi uma lição para nós aqui. Então, continua assim. Eu não vou ler tudo, que é meio comprido. No nosso tempo, a teologia também deve se encarregar dos conflitos, não só os que experimentamos dentro da igreja, como também os que afetam a todo mundo, aos que vivem nas ruas da América Latina e nas senzalas também, né? Não se conformem com uma teologia de escritório, aqui de despacho, está em espanhol, que o lugar das suas reflexões sejam nas fronteiras. Não caiam na tentação de pintar, perfumar, acomodar um pouco e domesticar essa realidade. E por aí ele vai, né? Eu acho que o Foucault é um interlocutor muito interessante, historicamente e no presente, para a gente se discutir como país e o papel de uma universidade católica num país como o nosso, né? Muito obrigado. Professora Antonieta, do Departamento de História. Antonieta aqui, ó. Bom dia a todos vocês. Bom dia a todos. Eu não vou fazer uma fala reagente nem reativa. Eu só quero fazer uma frase afirmativa. Um grande escritor africano, Cheikh Amadou Kane, num dos seus livros de 96, ele se perguntou: qual o poder do sol do saber deles sobre a sombra da nossa pele? Eu gostaria que a mesa, se possível, fizesse encaminhamentos para que a gente pudesse pensar na história do corpo trazida por Foucault e em toda a sua larga e profunda densidade, se através desse universo nós poderíamos pensar como que determinados corpos foram enegrecidos enquanto outros foram branqueados. Obrigada. Mais alguém? Quem é? Eu sou Dalva, do Departamento de Filosofia, professora do Departamento de Filosofia, né? Queria agradecer aos alunos, as pessoas que estão aqui, e, na verdade, acho que, de alguma forma, complementar a manifestação dos meninos que eu vi agora, né? No seguinte sentido, complementar dizendo que isso aqui não é uma paralisação, né, sobre a Cátedra Foucault, muito pelo contrário, a gente quer que haja uma movimentação, né? Então, nós não paralisamos as atividades por conta da cátedra, mas queremos movimentar a universidade em torno de temas
que, de alguma forma, o Foucault nos ensinou, né? Que é fazer aparecer aquilo que estava calado, né? Dentre as coisas, a própria questão da escravidão, ou a questão da loucura, ou a questão dos prisioneiros, ou a questão dos discursos, né? E como a gente quer fazer aparecer, eu estou aproveitando a oportunidade, né, para dizer que nós estamos distribuindo adesivos, né, no sentido de fazer aparecer aquilo que se pretende ficar calado, né? Então, quem quiser, está comigo, está com o pessoal aqui. Se vocês puderem distribuir, eu agradeço. Professora Silvia. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha emoção, parabenizar vocês por essa organização e que, desde o início, quando captei o espírito do que seria, do que aconteceria aqui, eu imediatamente tive a reação de dizer, quero, inclusive, trazer meus alunos. E o que eu vejo, depois de escutarmos magnificamente colegas professores, aqui mostrando da importância do acontecimento, da acontecimentalização e da busca de problematizar, né, o que foi vivido pela história e o que estamos vivendo no presente, eu quero dizer que vejo um momento muito privilegiado. E desejo, e aqui quero agradecer ao Padre Edênio, com quem estivemos muito próximos. Ele era vice-reitor comunitário na época em que foi reitora a professora Nadir Gouveia, que fui. Eu fui a chefe de gabinete da reitoria naquele momento em que, inclusive, tivemos as hostilidades, como todos sabem, na década dos 70, em 1977, para precisar muito bem, da invasão, né, do coronel Erasmo Dias. O que eu quero dizer, falando muito espontaneamente, da minha reação, e que hoje cedo, quando fiz um pequeno preâmbulo a alunos que trouxe, é dizer, a minha percepção deste momento, meus prezados, é de que vivemos um momento histórico, um acontecimento, uma acontecimentalização, para mim, que estou há mais de 40 anos nessa universidade, tão importante quanto foi o acontecimento de 1977. Porque eu verifico que é um momento que, se lá lutamos pela autonomia da nossa universidade, nós estamos lutando pela autonomia do pensamento da nossa universidade. Nós estamos lutando pela possibilidade, para ser bem simples, de continuar universidade, podendo se nominar desta maneira. Então, eu gostaria de compartilhar o que acabei de fazer. E, muito especialmente, Padre Edênio, a contribuição neste acontecimento do que você acabou de trazer foi algo assim, não dá para a gente calcular. E também quero fazer menção aos jovens, né, do movimento negro, que trouxeram essa lembrança. E tudo isso mostra o quê? Nessa acontecimentalização, que é o diálogo, que é o debate, sem medo, as pessoas se expondo, trazendo e nós buscando convergências, ciente das divergências e buscando avançar. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. Alguém ainda quer se manifestar? Senão nós vamos encerrar. E convidamos todos à noite, teremos uma outra mesa com a presença da professora Salma, professor Edson e professor Peter. Então, muito obrigada.
Gostei. Agora, eu não sei, a gente foi ótimo.